Olá, turminha, tudo bem? Aqui quem fala é Leandro Costa. Hoje eu estou aqui como professor estagiário de vocês para dar continuidade ao assunto de nomenclatura de compostos orgânicos. Só que na minha aula vocês vão aprender sobre os compostos orgânicos de cadeia ramificada. Tudo bem? Bom, eu gostaria de deixar algumas informações antes, para a gente poder ter um entendimento melhor dessa aula. Vocês necessitam ter visto o vídeo da Thaís, né, a aula da Thaís, porque a Thaís abordou bastante temas importantes e a minha aula nada mais é do que a prática que vocês vão entender sobre os compostos com as cadeias ramificadas, né? Assim, a aula da Thaís, ela injetou bastante introdução ao conteúdo que vocês vão ver aqui, só que no modo prático. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar avisado a vocês é que o meu slide ele tem bastante texto, porque vocês estão sem livro. Então, eu pensei em deixar os textos no slide para, caso vocês tenham alguma dúvida futura e queiram voltar naquele determinado assunto, vocês possam voltar no vídeo ou até mesmo acessando o slide e lendo aquela informação, né? Eu pensei nessa maneira de deixar esses textos para poder ajudá-los. E a terceira coisa que eu gostaria de deixar é o seguinte: caso tenham qualquer tipo de dúvida, eu também estou lá no grupo do WhatsApp para poder auxiliá-los da maneira que for necessário. Tudo bem, turminha? Então, se necessitar, pode me chamar lá e eu vou estar aí à disposição para poder explicá-los, tá bom? Vamos iniciar o nosso slide. Eu vou fechar a câmera para a câmera não atrapalhar a apresentação do slide, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu fechar a câmera. Então vamos lá. Acabou aparecendo uma imagem, né? Vamos dar início ao nosso slide. Bom, vamos lá, turma. Como eu já havia dito, essa nossa aula é sobre nomenclatura de compostos orgânicos com cadeias ramificadas. Meu nome é Leandro Costa Bittencourt e sou seu professor estagiário. Nossa aula ela vai começar com uma pequena contextualização sobre a cadeia carbônica e a escolha da cadeia principal. Uma pequena introdução e alguns exemplos. Bom, essa imagem que tinha aparecido no início é uma imagem que eu gostaria de deixar como pergunta para vocês, né? Vocês saberiam dizer a fórmula estrutural ou uma fórmula molecular dos compostos, né, que estão aparecendo aí, a gasolina e o etanol? Bom, gente, se agora vocês não sabem informar, eu tenho certeza que no final dessa aula vocês vão saber sim. Assim espero. Bom, começamos com a introdução. Gente, se a cadeia carbônica possuir pelo menos um carbono terciário ou quaternário, ela será ramificada. Isto é, haverá uma cadeia principal e uma ou mais cadeias secundárias. Nesse caso, para dar nomes ao composto orgânico, é preciso primeiro escolher a cadeia principal, que é o que vocês vão aprender nessa aula. A cadeia principal ela é aquela que apresenta as seguintes características em ordem decrescente de importância. Ela possui um grupo funcional, ela engloba o maior número de insaturações e possui a sequência mais longa de átomos de carbono ligados entre si. Ao lado eu coloquei uma figura que diz o seguinte: o nome da cadeia principal é montado da mesma maneira que o nome dos compostos da cadeia normal, de cadeia normal. Primeiro a gente utilizamos prefixo, o número de carbonos vai na frente, mais o infixo, que é a ligação entre os carbonos, né? Entre eles, e o sufixo ao final, o grupo funcional. Vamos aprender mais sobre no próximo slide. Bom, turminha, aqui está o tipo de ligação entre carbono. Eu coloquei uma ligação simples. Aqui está apresentando com uma ramificação. Deixa eu ver se eu consigo. O cursor está passando. Tá. Essa parte, isso aqui se chama um radical. Por quê? Vamos lá, para a gente poder entender. Isso aqui é uma ramificação, ou radical, né? Conforme quiser chamar. Já acabei até dando a resposta referente à cadeia principal. Primeiramente, a gente tem que encontrar a cadeia principal. E qual é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que nós acabamos de ouvir. Aqui tiver o maior número de carbonos. Então, contamos assim.
Aqui temos um carbono, 2, 3. Se descermos, aqui teremos o quarto e o quinto carbono. Então, essa daqui não é a nossa cadeia principal. A cadeia principal ela tem que ter a maior quantidade de carbono. Vamos dar continuidade. 4, 5, 6 e 7. Opa, a cadeia principal tem 7 carbonos. Então, tudo que tiver aqui fora dessa cadeia é uma ramificação. Esses são os radicais. Mas se quisermos também contar de baixo dele para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também é válido. Por quê, galerinha? Se vocês perceberem, o CH2 também está aqui. O CH3, o CH3 também está aqui. Então, tanto faz começarmos daqui ou daqui da esquerda para a direita. Entendeu? Não tem problema, desde que aqui os radicais que vão ficar de fora aqui também são os mesmos que estão contidos aqui. Mas vamos dar continuidade com essa cadeia principal. Tá aqui, marcamos a nossa cadeia principal. Tudo que ficar de fora, como eu já escrevi aqui, já falei, da cadeia principal é um radical. E o final do nome do radical depende da valência. É o que nós vamos ver nos slides a seguir também. Se a ramificação for saturada, ou seja, se tiver só ligação simples entre carbonos, utilizamos o prefixo que indica o número de carbonos mais o il. Il é a ligação simples entre... Utilizamos... Enfim, vamos dando continuidade. Já sabemos a nossa cadeia principal. A nossa cadeia principal ela tem 7 carbonos. 7 carbonos é hept. Ok. An significa que ele só tem ligações simples. E a letra O é porque só tem ligação entre carbonos e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. Então, ele é um heptano. Agora, vamos marcar a ramificação, o radical que ficou de fora. Temos um carbono, temos 2 carbonos. Então, essa nossa cadeia ela vai se chamar 3, o número 3, porque é no terceiro carbono que está tendo essa ramificação. Então, vamos lá. 3, et, porque são 2, aqui são 2 radicais, il, como nós vimos aqui no terceiro tópico, heptano, que é o nome da cadeia final. Nós colocamos primeiro o número, conforme falamos no slide anterior, o nome do radical e o nome da cadeia no final, de acordo com as regras da IUPAC. Bom, nomenclatura e localização das ramificações, tipos de ligação. O tipo de ligação que nós podemos apresentar. Vamos lá. As ramificações monovalentes, ou seja, são aquelas que estão ligadas à cadeia principal por apenas uma ligação simples. As ramificações que se encontram isoladas da cadeia principal, como estruturas que apresentam uma valência livre, que é aquela terminação il, vocês vão entender no próximo slide, são denominadas radicais. Os radicais são espécies químicas altamente instáveis e reativas. Quando nos referimos a uma ramificação como parte de uma cadeia carbônica, isto é, como parte de uma estrutura estável, passaremos a chamá-la de substituinte. Então vamos lá, gente. Aqui vocês vão entender mais ou menos o que eu quis dizer naquele slide do exercício. Um carbono, damos o nome de met. O il é a valência livre dele, quer dizer que esse carbono tem uma valência livre, o tracinho está para o lado, entendeu? 2 carbonos, et, valência livre, para o lado. 3 carbonos, prop, valência livre, vai dar propil, aqui, para o lado. Agora nós vemos aqui no slide, na substância abaixo, desculpa, no composto abaixo, ele é o mesmo de cima, é um propil. Só que a valência, que é esse tracinho, ele não está aqui no último carbono, ele está no seu segundo carbono. Então, ou chamamos eles de S-propil, porque S de secundário, ou podemos dar o nome de isopropil. Entendeu, galerinha? A mesma coisa acontece com butil. But são 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Valência livre. O butil aqui está no seu segundo carbono a valência. Ele é S-butil. Utilizamos. P-butil é porque está no seu terceiro carbono. Aqui tem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Está no seu terceiro carbono.
Então, a valência livre localizada no carbono terciário é a letra T, ou chamamos de terc-butil também. 4 carbonos, estamos chamando aqui de isobutil também. E por aí vai. Eu deixei essa tabelinha para caso vocês queiram voltar e tirar essas dúvidas. Aqui ao lado ele define o porquê e mostra onde está a valência livre localizada no carbono, para vocês poderem entender as siglas iniciais de cada um. Mas o que vocês precisam entender para os próximos exercícios que eu vou apresentar foi justamente a que eu falei. Então vamos lá. A localização das ramificações ela deve ser informada pela numeração dos carbonos da cadeia principal, que é feita segundo as regras que vimos nos slides anteriores. A cadeia carbônica ela deve ser numerada a partir da extremidade mais próxima da característica mais importante do composto. Nessa ordem, grupo funcional, a insaturação e depois a ramificação. Por que está diferente do que eu já apresentei no início? Porque dessa vez nós vamos apresentar exemplos sobre as cadeias ramificadas que têm insaturação. E vocês vão saber por que a insaturação está antes da ramificação. Obedecendo a esse critério, a numeração da cadeia principal deve seguir a regra dos menores números possíveis. Se a cadeia carbônica apresentar 2 ou mais ramificações iguais, como assim? Um exemplo, tem um CH3, o outro CH3 embaixo, é igual ao CH3 de cima na cadeia. Então, nós falamos que é um di, porque tem 2. E se tivessem 3, seriam tri, 4, tetra, 5, penta. Entendeu? E etc, por aí vai. Para indicar a quantidade de ramificações, desculpa, isso é para indicar a quantidade de ramificações. A localização de cada ramificação ela é indicada pelo número do carbono da cadeia principal. O prefixo adequado é ligado diretamente ao nome do radical. Bom, observem que os números que indicam a localização das ramificações eles são escritos em ordem crescentes e separados por vírgula. Veja também por que esses números são separados do nome por hífen. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo também. Essa é uma cadeia com uma ramificação, mas uma insaturação. Primeiro passo é sempre aquele, encontrar a cadeia principal. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu subir, 7. Se eu descer, 7. Então, tanto faz. Vou definir como cadeia principal essa. Essa é a nossa cadeia principal. Galerinha, segundo tópico aqui diz o seguinte. Quando tem uma insaturação, que é a dupla ligação que aqui está contida, ela tem preferência. Lembra lá daquela marcação verde do quadrinho do slide anterior? Que eu falei que a insaturação ela estava antes da ramificação? É por isso. Porque quando tem uma insaturação, ela tem preferência. A insaturação ela deve estar obrigatoriamente na cadeia principal. Ela tem que fazer parte da cadeia principal. E mesmo que tenha que pegar a menor quantidade de carbono. Como assim? Se aqui tivesse uma descidinha de composto igual a essa, para baixo, e a insaturação estivesse lá embaixo, eu deveria contar e descer. Mesmo que aqui tivesse 7 e aqui tivesse 5, nós vamos ver esse exemplo nos próximos slides, teria que descer porque a insaturação ela tem preferência. Então vamos lá. Enumeramos a cadeia. Essa cadeia tem 7 carbonos, então ela é um ept. Colocamos o número 2, que é onde tem a dupla ligação, a insaturação. 2 porque tem uma dupla ligação, tem só ligações entre carbonos e hidrogênios, então ele é um hidrocarboneto. O nome dessa cadeia, então, ela é ept2-eno. Só que aqui nós temos um radical, uma ramificação. Essa ramificação só tem um carbono, então ela vai se chamar de metil. Gente, como vamos dar o nome agora à cadeia? Ao composto no geral. Temos o nome da nossa cadeia principal aqui embaixo, o nome da nossa ramificação, do nosso radical. Colocamos primeiro o nome do radical à frente.
Então, colocamos que o metil ele está no carbono 6, na ligação 6 aqui. Então, ele vai entrar 6-metil hept 2-eno. Esse é o nome do nosso composto no geral, galerinha. Vamos dar sequência para vocês verem mais exemplos. Bom, aqui nós temos mais um com uma ramificação, mais uma insaturação. Galerinha, no slide anterior eu falei sobre esse exemplo. Lembra? Vamos lá. Vamos encontrar nossa cadeia principal e numerar. Olha, 3. 1, 2, 3. Se eu descer, 4, 5. Poxa, mas se eu for reto, eu tenho 4, 5, 6, 7. Eu tenho o maior número de carbono nessa cadeia. Só que, como havíamos falado, a dupla ligação ela não pode ficar de fora da cadeia principal. A insaturação ela tem que fazer parte da cadeia principal, mesmo que tenhamos que sacrificar o número de carbonos. Então, galerinha, esses carbonos para cá nós vamos ter que sacrificar por conta dessa dupla ligação, por causa dessa insaturação. Então, contamos. Olha, poderíamos deixar assim, mas não podemos. Temos que contar dessa maneira, onde a insaturação fique dentro da cadeia. Então, a nossa cadeia principal é essa. Tudo bem, galerinha? Espero que estejam entendendo aí. Tudo que fica de fora da cadeia principal é radical, é uma ramificação. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, esse radical é um butil. Por que o número 3 butil? Porque o radical ele entra no terceiro carbono aqui, para cá. Então, contamos 3, que é onde tem a ligação com o radical, butil pela quantidade de carbono. São 4, então é but. Essa nossa cadeia, ela tem 5 carbonos, então ela é um pente. Temos 2 duplas ligações, galerinha. 2, lembra? Então, já que são iguais, CH, CH2, CH, CH2. Então, ela é di. Di porque tem 2 ligações que são iguais e estão. Ela está na primeira, aqui, ó. Antes da primeira insaturação, temos o número 1, vírgula. Demos vírgula porque temos mais uma igual. No número 4, di, porque são iguais, olha, os compostos, em, por causa das duplas ligações, no. Por quê? Porque ele é um hidrocarboneto, só tem ligações entre carbonos e hidrogênio. Então, temos o nome da nossa cadeia principal, temos o nome do radical. Agora nós vamos dar nome ao nosso composto no geral. Ele ficará dessa seguinte maneira. 3-butil. Por que o butil veio aqui? Porque nós nomeamos a cadeia por ordem alfabética, galerinha. Nós nomeamos a cadeia por ordem alfabética. Então, B está à frente do P. Então, colocamos 3-butil. Depois viemos pente 1, que é onde está a primeira insaturação, vírgula 4, onde está a segunda saturação, di, porque tem 2 insaturações iguais, en, por causa da ligação dupla, e o, por causa do hidrocarboneto. Tudo bem, galerinha? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Devido a essas pequenas explicaçõezinhas, será que vocês já saberiam dizer a fórmula molecular ou estrutural da gasolina e do etanol? Bom, se ainda não, vamos dar continuidade e vamos colocar a mão na massa, galerinha. Vocês vão sair hoje dessa aula entendendo isso e sabendo fazer cada um dos compostos que sejam necessários. Vamos dar continuidade. Mão na massa, galerinha. Vou colocar alguns exercícios aqui, mas vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Agora, eu estou apresentando uma cadeia com mais de uma ramificação, galerinha. Vocês entenderam que a ramificação é tudo aquilo que fica fora da cadeia principal. Então, vamos lá. É necessário que nós identifiquemos a cadeia principal. Vamos lá. Vamos numerar, então, a cadeia. Número 4 até aqui. Se eu subir, galerinha, vai dar 5. Então, não. Se eu parar aqui 5, eu posso ter mais dando continuidade nessa reta. Então, vamos lá. 5. Se eu descer, eu tenho 6, 7. Opa. Se eu subir, eu tenho 6, 7. Então, tanto faz, galerinha. Se eu descer e manter minha cadeia principal aqui, esse aqui vai ser o nosso radical. Se eu der continuidade na reta, esse vai ser o nosso radical. Então,
Nesse momento, tanto faz. Vamos dar sequência e vamos chamar essa da nossa cadeia principal, galerinha. Agora, nós vamos identificar, aqui, ó, meu slide já até apresenta, tanto faz de continuar reta ou descer aqui do 5 para baixo. Então, vamos lá. Vamos identificar agora, galerinha, as ramificações que nós temos. Temos uma ramificação aqui em cima, temos outra ramificação aqui embaixo. Vamos nomeá-la. A ramificação de cima só tem um carbono, então ela é o metil. A ramificação de baixo tem 2 carbonos, então ela é o etil. Tudo bem, galerinha? Agora, vamos fazer a contagem de trás para frente. Por quê? Porque vocês lembram que eu havia falado que para determinar a posição do radical, utilizamos a regra de começar pela menor numeração? Para darmos nome a esse radical, igual demos no exemplo anterior, 1,4, ou 1 etil, 2 metil, então, nós temos que os radicais, a ramificação, ela tem que estar o mais próximo do início da cadeia. Então, vamos lá. Vamos numerar de trás para frente. Vamos lá. Notamos que daqui para cá, o metil vai ficar no 4 e o etil vai ficar no 5. Ficaria 4,5. Ou 4 metil, 5 etil. Se falarmos daqui para lá, ficaríamos com 1, 2, 3 etil, 4 metil. Então, 4 metil e 5 etil é maior do que 3 etil e 4 metil. Então, vamos começar a utilizar a contagem dos números vermelhos para dar nome ao nosso composto. Bom, galerinha, a nossa cadeia ela tem 7 carbonos, então ela é um ept. Só tem ligações simples, não temos duplas nem triplas, então AN. E o O, porque só tem ligações entre carbonos, hidrogênio é um hidrocarboneto. Agora, vamos dar nome à nossa cadeia, no geral, nosso composto no geral. Ele ficará da seguinte forma, como eu já havia falado. O etil, na frente, o número do etil na frente, onde está o número, vamos utilizar o número vermelho. Aqui na ligação 3, temos o etil, então ele ficará 3 etil. Na ligação 4, temos o metil, 4 metil, e por fim, o nome da nossa cadeia principal, heptano. 3 etil, 4 metil, heptano. Tudo bem, galerinha? Vamos dar sequência. Nós vamos ver agora um composto com mais de uma ramificação e insaturação junto. Caramba, e agora? Tá ficando um pouquinho mais pesado? Não, galerinha. Pelo contrário. Não podemos esquecer. A dupla ligação, que é a insaturação, ela tem que estar na cadeia principal. Poxa, então agora tá fácil. Porque a dupla já está na reta. Não temos dupla nenhuma, nem aqui e nem aqui. Então, já que a dupla já está aqui, já sabemos que não vamos contar para baixo aqui. Vamos dar sequência. Pronto. Opa, número 4 está aqui. Se eu descer, eu tenho 5, 6. Se eu for direto, tenho 5 e 6. Então, galerinha, é aquele mesmo esquema que falamos antes. Tanto faz. O importante aqui é a insaturação estar presente na cadeia principal. Podemos finalizar aqui ou podemos finalizar na reta. Vamos dizer, então, que vamos ficar com a reta. É melhor para a gente poder entender. Vamos lá. Agora, aquele segundo tópico de sempre. Tudo que ficar de fora da cadeia principal é um radical. Temos que dar nome também a esse radical e selecionar, marcar, igual a gente faz a marcação do radical. A nossa cadeia, galerinha, tem 6 carbonos. 6 é X. Poxa, esse 2? 2, porque a dupla ligação está aqui, ó, nesse segundo carbono que a gente contou, no número 2. Então, a gente coloca 2, o E, por causa da dupla ligação, e o O, por ter só ser ligação de hidrocarboneto, só ter carbonos e hidrogênio. Agora, vamos marcar os nossos radicais. Galerinha, nesse primeiro aqui, nós temos um metil. Só temos um carbono, então metil, como vimos naquele quadro do slide lá. E essa daqui nós temos 2 ligações, então ele é o etil. Vamos dar nome a esse composto? Galerinha, daquele seguinte jeito que já vimos. O etil, nomeamos ele por ordem alfabética, tudo bem? Então vamos lá. Etil está aqui. Então vamos colocar 4 etil, está em ordem alfabética, 2 metil, aí sim colocamos o nome da cadeia principal no final. X2-eno. Tudo bem, galerinha? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos lá, turminha.
Próximo exercício. Nós vamos fazer ele com mais de uma ramificação, ao contrário. É o mesmo segmento para todos que nós vamos ver. A primeira impressão é que é muito difícil, mas não é. Vamos simplificá-lo. Vamos fazer o quê? Encontrar a cadeia principal. Vamos numerar, então. 1, 2, 3, 4. Se eu descer, eu faço a ligação aqui. Mesmo subir, também faço a ligação aqui. Só que, galerinha, se nós notarmos, essa daqui é que contém mais tipo de carbono. Já está notável para a gente. Ainda que nós venhamos para baixo ou subimos, a cadeia principal, ela está aqui, nessa reta. É onde contém mais carbonos. Se eu descesse aqui, ficaria aqui 7, 5, 6, 7. Acabei apertando o botão errado. Então aqui ficaria 5, 6, 7, 8. Mas na cadeia principal nós temos 9 ligações de carbono, galerinha. 9 ligações. Então, achamos a nossa cadeia principal. Opa, beleza. Tópico 2 é o quê? Tudo que fica de fora da cadeia principal é um radical. Agora, aquele pequeno detalhe que nós vimos já no slide. Temos que numerar essa cadeia e as ramificações, elas precisam estar com o menor número. Então, vamos numerá-la. O terceiro tópico que eu coloquei já define um pouco o que nós vamos fazer aqui. Como assim? Numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, nesse caso vai dar no mesmo, galera. Por quê? Porque, se vocês perceberem aqui, o 5, o 4, o 5 e o 6 praticamente estão junto com o vermelho. 4, 5 e 6. Tudo bem, galera? Entendeu? Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para a gente, aqui está batendo igual. Tanto faz utilizarmos o número amarelo ou vermelho. Mas vamos utilizar o número vermelho. Vamos falar que vai dar no mesmo a ligação. Vamos, então, marcar aqui as nossas ramificações. Temos uma, temos duas e temos 3 ramificações. Galerinha, aqui nós temos 3 ligações. 3. Temos 1, 2, 3. Então, ele é um prop. Como ele tem pil? Por que isopropil? Porque você lembra daquele quadrado, aquela tabela que eu coloquei lá no início, galerinha? Falando sobre a ligação que ele tem, qual carbono tá? Então, ele é um propil. Tem 3 ligações. Porém, uma ligação está no seu segundo carbono. Tá vendo? Aqui nós temos 1, 2, aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A ligação está no seu segundo carbono. Então, chamamos ele de S-propil ou podemos chamá-lo de isopropil. Aqui em cima, galerinha, já é diferente. Nós temos 1, 2, 3, 4. Aqui é um but. Porém, a sua ligação, a sua valência, está ligada aqui na cadeia principal, no seu terceiro carbono. Olha isso. 1, 2, 3, 4. O seu terceiro carbono aqui, do butil, tem uma valência ligada nele. Então, vimos também naquela tabela que quando a valência, esse tracinho, está ligado no terceiro carbono, demos o nome de terc-butil. Aqui o slide já me cagotou, né? Aqui é um etil. Eu acabei apertando o botão e passou mais rápido. Então, aqui é um etil, galerinha. Vamos lá. A nossa cadeia, ela tem 9 carbonos. Então, o nome da nossa cadeia é non, ligação simples, an, e o O, porque ele é um hidrocarboneto. Nonano. Agora que nós sabemos o nome da nossa cadeia principal e das ramificações que temos que dar nome ao nosso composto. Galerinha, sempre se atentem a esse quadradinho aqui com essas especificações. Por quê? Vamos lá, galerinha. Tá vendo essa observação que eu coloquei? Sempre olha esse quadrinho, porque aqui nessa observação está dizendo que o terc, o sec, o di, o tri e o tetra, ou etc., né? O que vier nessa contagem, não são considerados na ordem alfabética. Somente o nome do composto que está ligado a eles.
somente o iso é considerado na ordem alfabética. Nesse caso, o T do TERC ele não é considerado na ordem alfabética quando vamos dar nome ao composto no geral. Somente o B do butil. Tudo bem, galera? Entendeu? O que vier antes dele, nessa contagem aqui, TERC, SEC, DI, TRI, TETRA, ele não conta como ordem alfabética, somente o composto que está ligado a ele. Então, nesse caso, o B aqui é a nossa primeira letra. Então, nós vamos colocar aqui. Vamos fazer a contagem daqui como nós falamos. Aqui vai ser o 5, né? Aqui, nós vemos que os 5 estão praticamente juntos. 5, TERC, butil. Depois colocamos o 4. Depois colocamos o 4 etil. Desculpa, acabei olhando para cá para o isopropil. Colocamos o 4 etil. E, por fim, o número 6 é onde está a ligação do isopropil. E demos o nome da nossa cadeia principal no final. Então, ficou 5, TERC, butil. 4, etil. 6, isopropil. Nonano, que é o nome da nossa cadeia. Tudo bem, galerinha? Vamos dar sequência, então. Agora, essas aqui são até simples. São cadeias cíclicas ramificadas. Galerinha, primeiro passo é sempre encontrar a cadeia principal. E outra coisa, com esse composto nós temos que tomar cuidado na identificação. Ele não é um benzeno. Para ser um benzeno, ele tem que ter aquela bola, né, aquela roda aqui, ou ele tem que ter duplas ligações intercaladas, que são aqueles tracinhos que ficam um aqui, outro aqui, que a gente vê em alguns compostos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro vamos numerar, identificar aqui. Vamos numerar então a nossa cadeia. 1, 2, 3, 4. Opa, 4, ele é um but. 4. Então ele é um butano. Por quê? 4 ligação, but. An, porque ele só tem ligações simples. E o O, porque é ligação entre carbonos e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Beleza, galerinha. Agora, nós temos uma ramificação aqui. Ele tem uma ramificação de um carbono, então ele é um metil. Tudo bem? Como nós vamos dar nome a esse composto, então? Nós vamos botar o seguinte, ele, primeiro, o metil, ciclo, porque ele é uma cadeia fechada, butano. Deu para poder confundir um pouco? Poxa, porque no slide anterior você falou que o B do butano seria primeiro. Só que nós temos uma ramificação. Então, a ramificação ela tem prioridade. Então, nós colocamos a ramificação à frente. Metil, ciclo, porque é uma cadeia fechada, e, por fim, o nome do nosso composto. Butano. Metil, ciclo, butano. Tudo bem, galerinha? Vamos dar continuidade, então. Aqui nesse, eu já até acelerei aqui, ó, nós identificamos que nós temos nós temos duas ramificações. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ele tem 6 ligações e não é um benzeno. Então, ele tem 6 ligações, ele é um X. Tudo bem, galerinha? Então, esse aqui é um etil, porque temos 2 carbonos. Esse aqui é um metil, porque temos 1 carbono. Vamos numerar agora, porque nós temos que separar as ligações, aonde estão as nossas ramificações. Então, como vamos fazer isso? Numeramos da onde está o etil. 1, 2, 3. Opa, o etil está no 1, o metil está no 3. Como vai ficar? Ficará dessa seguinte maneira, galerinha. 1 etil, 3 metil, ciclo. Lembre sempre disso, quando estiver fechado, ele é um ciclo. É uma cadeia fechada. 1 metil, ele está aqui no número 1. 3 metil, ciclo hexano, que é o nome da nossa cadeia. Ele é um X, com a ligação simples AN, hidrocarboneto, final O. Vamos dar seguimento, então. Vamos lá. Aqui já são cadeias cíclicas ramificadas, galerinha. Vamos lá. Nós aqui, então, temos um benzeno. Entendemos que o benzeno ele tem a bolinha no meio ou as duplas intercaladas. Então, vamos identificar esse primeiro benzeno aqui. Olha, nesse benzeno, nós temos uma ramificação de um carbono, que é um metil. Nós chamamos, então, essa cadeia de metilbenzeno, porque nós já sabemos que ele é um benzeno. Só colocamos o nome da ramificação à frente. Tudo bem? Vamos dar continuidade nesse aqui agora. Temos uma ramificação,
Temos duas ramificações. Bom, nesse caso, nós temos que fazer aquela contagenzinha. Então, vamos botar a contagem. Nós temos um metil, primeiro vamos dar o nome a ele, e aqui nós temos 1, 2, 3. Então, ele é um prop, ele é um propil. Tudo bem, galerinha? Agora vamos dar números, vamos numerar onde está localizada as nossas ramificações. Beleza. O metil está na localização número 1 e o propil na localização número 2. Como ficará isso? Galerinha, ficará dessa seguinte maneira. 1 metil, 3 propil, benzeno. Tudo bem, galerinha? O benzeno sempre vai ficar no final. Vamos para mais um exemplo, então. Aqui eu coloquei logo 3. Por quê? Aqui, nesse tópico 2, eu já explico. Quando temos duas substituições de no anel benzeno, de por quê, galerinha? Porque, olha, você está vendo? Já vamos lá. Aqui nós temos um metil e aqui nós temos um metil. Temos um metil, um metil, um metil, um metil. Temos metil igual nessa cadeia do benzeno. Então, quando nós temos duas substituições, igual essas iguais, no anel benzeno, nós podemos chamá-lo de orto, meta e para. Como assim? Vamos lá. Nesse caso, nós vamos fazer a contagem do primeiro metil. E o metil, ele tem que estar, se você perceber, nessa posição. Tudo bem? Vamos lá. Chamamos, então, de 1,2 de, porque são iguais, metil, porque são metil, benzeno. Ou podemos chamá-lo de orto de metil benzeno. Podemos usar o orto na posição 1,2, igual eu determinei aqui embaixo, galerinha. Tá vendo? Nós damos numeração a partir desse metil. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo aqui. 1, 2, 3. Esse está na posição 1,3, galerinha. Esses dois metil. Então, chamaremos ele de 1,3 dimetil, porque são dois, são iguais, tá vendo? Benzeno. Ou podemos chamá-lo de meta dimetil benzeno. Colocamos essas iniciais, tá vendo, galerinha? M de hífen dimetilbenzeno, O hífen dimetilbenzeno. Vamos para a última. Nós temos um metil aqui, nós temos um outro metil aqui. Podemos chamá-lo, damos numeração para podermos identificar onde eles estão. Então, 1, 2, 3, 4. Nós temos, então, um metil. Então, temos o 1 aqui e o outro aqui. Então, vamos botar 1,4 dimetilbenzeno. Você conseguiu entender, galerinha? Eu não posso botar 1 metil, 4 metil, benzeno, porque eles são iguais. Se os dois são metil, igual aqui, nós chamamos de dimetil. Aí, se fossem 3, chamaríamos de trimetil. Entendeu, galerinha? Bom, ou podemos chamá-lo de para-dimetilbenzeno. P-dimetilbenzeno, com a explicação do tópico 2. Tudo bem? Conseguiram entender? Bom, espero que tenha sido muito bem explicada essa aula para vocês, galerinha. Essa é a minha bibliografia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, podendo ajudá-los a nós finalizarmos aí a gravação, turminha. Eu deixei pronto um jogo para vocês poderem treinar as nomenclaturas dos compostos orgânicos. Ele fica nesse site, mas ele já vai estar disponível lá no Moodle para vocês poderem acessar. O site vai abrir nessa tela já, justamente nessa tela. Vocês vão apertar em começar o jogo e vocês vão fazer um joguinho de palavras cruzadas, turminha. Tá vendo? Aonde tem vírgula, olha, já tem lugar até que tem vírgula, então vocês sabem que tem número aqui, né? Então, turminha, clicou na palavrinha, opa, vou fazer essa daqui, não, vou fazer essa daqui de 5. Clicou, aí vai vir o que que é? Cadeia carbônica fechada com núcleo aromático. O que que é isso? Aí você vai escrever e a palavrinha vai se formar. Entendeu? Ah, vamos ver isso aqui. Cadeia carbônica que apresenta um carbono terciário e um quaternário. Entendeu, turminha? Então, terminou o slide, entra lá no jogo, já está disponível para vocês treinarem aí tudo que vocês aprenderam na aula. Tá bom? Muito obrigado pela aula. Obrigado aí por tudo. Qualquer dúvida
É só entrar em contato, turma. Valeu.